E agora vamos dar início à nossa aula de exame coproparasitológico. Exame coproparasitológico? Mas o que significa isso, professor? Esse nome tão estrambólico, tão grande. Copro vem do grego, quer dizer fezes, excremento. Parasito é o parasita que pode ser tanto um hominto quanto um protozoário. Logia significa estudo. Então, coproparasitologia significa que estuda, os parasitas nas fezes, nos excrementos do indivíduo. E aí é isso que nós vamos abordar aqui hoje, na nossa aula, certo? Sempre assim. Então, de cara a gente já sabe que o exame coproparasitológico, é o vulgo exame de fezes, Eu quero destacar bem que o corante que a gente utiliza é o Lugol. O que é o Lugol, professor? Aquela substância iodada, polvidina, PVPI, E aí a gente utiliza esse corante para fazer a coração, ali das lâminas que serão examinadas ao microscópio. Professor Paulo, mas é toda vida que eu vou precisar utilizar o Lugol? Não. Se o paciente estiver com fezes diarreicas, eu não vou precisar usar o corante, porque as fezes já estão liquefeitas. Se eu for colocar o corante, vai estragar tudo, Então, e quais são os métodos que a gente utiliza para examinar as fezes do paciente? Estava eu, lá na estadual, no laboratório, realizando ali, o chamado teste de Willis, que é o teste da flutuação espontânea. O copinho descartável com solução salina de cloreto de sódio em HCl, que você vai colocando até chegar, na borda do copo com a lâmina, para que aquele material que está ali tenha contato com a lâmina e assim você consiga analisar o microscópio. Lá do tempo da professora Lígia Pantoja, estadual, um abraço aí para ela. Lutz ou Huffman-Pons-Jenes, sedimentação espontânea, é o famoso exame da trouxinha, Você faz uma trouxinha ali para fazer com que haja material para você analisar. Faust, flutuação por centrifugação. A diferença é que você vai centrifugar a 2.500 RPM, 3.500 RPM, retrações por minuto, para ter uma amostra ainda melhor. MIF, metiolado iodoformol, da sedimentação por centrifugação. Mais uma vez, para que centrifugação, professor? Para que a amostra ela seja ainda mais representativa. Rugai ou Birman Moraes, que se refere ao termohidrotropismo das larvas de helmintos. Termohidrotropismo? O que é isso? Significa que as larvas vão migrar para onde tiver mais água quente. E aí você consegue separar e isolar essas larvas de helmintos para estudos. Catucates. Catucates você vai utilizar para saber estudar o Schistosoma mansoni. Como é que eu vou saber que aquilo que eu estou observando na lâmina é o Schistosoma mansoni, professor? Ele tem a famosa espícula, Graham. Graham é um procedimento utilizado para diagnosticar enteróbios vermiculares, famosos oxiúros, Tamização. Vamos analisar as proglótides da tenha, tá certo? Seja a tenha saginata, tenha solen, tenha japonicum. Qual a diferença? Saginata do boi, solen do porco e japonicum do peixe, tá certo? Sempre assim. Lá com os ganchos, para se fixar ali na mucosa intestinal. Atenção, gente! Por mais que nós estejamos aqui trabalhando com o exame coproparasitológico, seja exame de fezes, é muito importante salientar que, embora existam laboratórios que trabalhem com isso, mas ele está paulatinamente entrando em desuso,
Porque hoje, quando o médico quer que você analise essa parte da coproparasitologia, simplesmente você fazer uma endoscopia alta, endoscopia baixa, né? Os processos avançaram muito. Então, está em desuso a coproparasitologia. Mas eu não posso ter uma tratamento de coproparasitologia? Professor, pode. Você pode sim abrir o seu laboratório lá no interior da vida, ou mesmo na cidade, e cidade boa. Só destacando que hoje se dá preferência para endoscopia baixa, endoscopia alta, né, que são procedimentos mais avançados, né, nesse sentido. E aí, gente, mas existe algo muito importante nessa parte, né, que é a chamada pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, para investigar o que, professor? Câncer de estômago, chamado gastrocarcinoma. Então, você pode dizer, então quer dizer que não é importante o exame de fezes? Sim, é sim. Ainda hoje se realiza, ainda hoje se faz, muito embora seja um procedimento mais rudimentar, mas ainda hoje é feito esse tipo de análise, né, dentro dos laboratórios, tá certo? E nesse caso, principalmente a parte da pesquisa, pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, para investigar se tem rajadas de sangue ali, para saber se há câncer de estômago, ou seja, o gastrocarcinoma, tá certo? Já lembrando esse termo carcinoma, só uma curiosidade, né? O sarcoma é tumor benigno, o carcinoma maligno nesse sentido, certo? Só para a gente destacar nesse sentido, ok? Vamos começar pelo método de Willis, da flutuação espontânea. Gente, esse passo a passo aí todinho eu vou deixar para vocês lerem com calma o material em seguida, tá certo? O meu objetivo aqui é facilitar a compreensão de vocês sobre o que vocês estão estudando, né? Então não serviria de nada chegar aqui e começar a ler passo 1, passo 2, passo 3, até passo, né? Aqui o objetivo é facilitar a compreensão do aluno. Então, para uma prova, para a vida prática, não vai adiantar nada se ele ficar só tentando decorar o que está escrito. Desde muito tempo que a gente trabalha com a parte laboratorial, e nós sabemos que sempre temos que primar pelo contexto, né? Pelo contexto e pelo aprofundamento que leve a uma compreensão factível do que você está vendo. Então, não adiantaria nada chegar aqui e falar método de Willis, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. Na realidade, vamos simplificar para vocês. Método de Willis, gente, é o copinho descartável. Que você pega o copinho descartável, coloca uma solução com NaCl, que é gordura de sódio, sal de cozinha, aí coloca lá a lama em cima do copinho e deixa transbordar, deixa ficar até a borda a solução salina. Depois disso, é só deixar uns 5 a 10 minutinhos, 5 minutinhos suficiente, e aí você já retira e coloca o Lugol e vai examinar no microscópio. Tá entendendo? Só isso. Precisa a gente estar aqui decorando passo a passo, professor? Jamais. Basta você seguir aí os visuzinhos, tá certo? Que a gente vai falando para vocês. A quantidade de fezes que você colocar, 10 gramas. E a objetiva que a gente vai ler é a de 10 vezes nesse sentido, tá certo? Lembrar que antes da gente levar a lâmina para o microscópio, sempre cobrir com a laminulazinha, né? Para não... para tentar visualizar melhor, né? Ali aquela amostra. Então tá aí, ó, a figurinha, né? A fotinha aí do copo descartável com a lâmina, certo? E aí você tem, né, justamente, ó, a solução de NaCl que vai estar até a borda, fazendo com que aquela amostra ela se fixe ali na lâmina por uns 5 minutos, você aguarda, e aí você já vem, bota o golzinho na mínima em cima e vai examinar no microscópio nesse sentido. Beleza? Esse é o chamado método de Willis, ou método da flutuação espontânea. Desde a estadual que a gente trabalha com isso daí. Lutz, Wolfgang, Pons-Jenny, sedimentação espontânea. Mais uma vez, aqui vai adiantar o aluno ficar tentando decorar o passo a passo todinho? Não. Vamos simplificar para vocês mais uma vez. Em que esse método consiste, professor? Eu vou pegar um cálice, chamado cálice de sedimentação. Eu vou pegar a amostra de fezes do paciente
e eu vou colocar dentro de uma gazezinha, de uma trouxinha de um pano, né? Vou fazer uma trouxinha, né? Deixo lá a trouxinha, um pedaço, né? Um certo tempo. Depois, quando eu for observar, aquele líquido que está por fora da trouxinha vai estar bem sujo, que é justamente ali que vai estar a nossa amostra, certo? E aí, né, a gente vai coletar, mas a gente vai coletar da onde, professor? É do sedimento ou é do líquido? O líquido sobrenadante a gente vai desprezar, né? A gente coleta da porção lá que ficou dentro da trouxinha, tá certo? Que é a que tem mais ali a amostra. Por que a gente utiliza a trouxinha, professor? Para facilitar, para fazer com que, né, a amostra fique ainda mais representativa, tá certo? E aí, quanto é que você coloca de fezes ali? 2 gramas, né? Você acrescenta 20 mililitros de água, no caso de sedimentação, né? Aí pronto, é só fazer isso, deixar ali em suspensão e repouso durante 2 a 24 horas. Pronto, aí você já pode ali desprezar o sobrenadante com cuidado e examinar ali aquela partezinha que ficou dentro da trouxinha, certo? Nesse sentido, beleza? Lembrar mais uma vez, quando for colocar a amostra na lâmina, corar com Lugol e cobrir com a laminulazinha, certo? Beleza. Olha aí o exame de Lutz-Huffman-Pons-Jenny, da sedimentação espontânea. Olha os cálices de sedimentação, tudo com, né, o material que será analisado nesse sentido, certo? Vamos agora falar do método de Faust, da flutuação por centrifugação. Mais uma vez, vai adiantar ficar tentando decorar parte por parte do método? Não. Na prática, no dia a dia, gente, não tem tempo para ficar... tem que ser bem prático, bem dinâmico. Então, é entender por que você utiliza a centrifugação de 2.500 RPM. Porque para que haja, né, uma maior representatividade da amostra. Ora, se só deixando lá flutuando já tem uma amostra bem contundente, centrifugando mais ainda. E por quanto tempo a gente centrifuga? Qual a velocidade que a gente centrifuga? Né? 2.500 RPM, rotações por minuto. Por quanto tempo? Por 1 minuto, tá certo? Por 1 minuto nesse sentido, certo? E aí, né, no caso, quanto de fezes eu coloco? Uns 10 gramas em 20 mililitros de água, né, nesse sentido, certo? Sempre assim. E aí você faz várias vezes a operação, né, de esse passo a passo, até que o sobrenadante fique bem claro e aí você já tem uma amostra mais representativa nesse sentido, tá certo? Sempre assim. Olha só a flutuação por centrifugação, né? Ó, usando aí uma peneirinha para poder tornar a amostra ainda mais representativa, tá certo? Sempre assim. Aí a montolia, né, que é a famoso esguicho, né, que é a piceta, né, do laboratório, que você está borrifando ali água, né, ou solução salina, né. Nesse caso aqui, você está utilizando sulfato de zinco, tá certo? Nesse procedimento aqui, certo? Sempre assim. MIF, metiolado, iodoformol, sedimentação por centrifugação. Então, se a sedimentação espontânea já é excelente, né, imagina só centrifugando, né? Aí que a amostra vai ser ainda mais representativa. Quando eu coloco de amostra, 5 gramas. O cálice, 250 mililitros, né? Você adiciona 5 mililitros de água. Você adiciona 100 mililitros de água. Você prepara a suspensão adicionando 100 mililitros de água corrente, né? Você filtra a suspensão para um cálice, lava a gás com água, mantém a suspensão em repouso, né? De 2 a 24 horas, né? E daí você vai então observar os caracteres do sobrenadante até que então você colhe o sedimento, né? E aí você adiciona o Lugol, coloca a lamina e examina no microscópio no objetivo de 10 ou de 40, tá certo? Sempre assim. Olha aí agora, gente, Birman Moraes. O método de Birman Moraes se refere ao termohidrotropismo das larvas de helmintos. O que significa termohidrotropismo? Tropia, afinidade, termo, temperatura, hidro, água. Então, termohidrotropismo, as larvas elas vão migrar para onde tem água quente, né? Num funil. Aí, se você notar, para onde elas migrarem vai ter ainda mais larva, ainda mais amostra para você analisar. E para que a gente utiliza o Birman Moraes, professor? Para larvas de estrongilóides estercoralis, certo? Olha aí, se você vê numa prova ou no seu dia a dia um funilzinho desse, né, você sabe que aí se trata do método de Birman Moraes.
Método de Rugai. Rugai ele simplificou o método de Birman, né? Ele utilizou um receptáculo para as fezes, no caso, sedimentação, em vez de funil. A única diferença é essa. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver ó, que lá no Birman Moraes era um funilzinho, né? Aqui no Rugai vai ser o mesmo procedimento, só que em vez do funil você utiliza um cálicezinho, né? Nesse sentido. E é utilizada para estrongilóides intercorales e ancilostomídeos em geral, tá certo? Pesquisa de larvas nesse sentido. Catocates, ele é empregado para esquistossoma mansoni, certo? Ao se investigar, analisar a esquistossoma mansoni. Então, como é que é feito? Você usa um papel, né, que tem um orifício, né? E aí você vai, então, macerar essas fezes e deixar só aquele orifíciozinho ali preenchido. Aí, quando você tira, tá lá a marquinha na lâmina, você coloca o Lugol, coloca a lamínula, né? E vai examinar no microscópio. Só isso, né? Só isso. Não tem mistério catocates, gente. Tem gente que fica pensando, meu Deus, como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar aquilo? O que eu vou fazer primeiro? O que eu faço depois? Não precisa, né, de desespero, gente. É só você chegar, né? E você chega com a amostra. Então, você vai macerar, né, essa amostra, né, no papelzinho com orifício. E esse orifício vai ficar, nesse orifício vai ficar somente a sua amostra, bem bonitinha. Chega com o Lugol, umas 2 a 3 gotinhas de Lugol, vem com a lamínula em cima, examina no microscópio, beleza. Não precisou nem, né? E também é interessante lembrar que utiliza, né, lamínula de celofone, certo? Preparada em verde malaquita, tá certo? Só para destacar. Testes de Graham, que é um método da fita, o método fita durex, né? Que você vai chegar então com uma fita gomada com a parte colante, né, para fora, né? Então você vai então colocar isso, introduzir no ânus do paciente, a fim de saber se tem algum enteróbios vermiculares ali, algum oxiurus da vida. E aí você vai pesquisar então os ovos de vermiculares, tenha saginato, tenha sólido nesse sentido. Então você usa uma fita adesiva no fundo do tubo de ensaio com a parte colante voltada para fora. Então você pega aquele tubo de ensaio aqui na figurinha, ó. Não tem quando você vai afixar um cartaz na parede, que você coloca a parte colante para fora? Da mesma forma, você chega no tubo de ensaio, faz a parte colante do lado de fora, pronto, chega introduzindo o paciente e vê se aparece ali, né, algum enteróbios vermiculares nesse sentido, beleza? Sempre assim. E aqui eu trago para vocês o atlas de exame coproparasitológico, né, para que a gente reconheça alguns dos nossos objetos de estudo, tá certo? Primeiramente, com ovos de ascaris lumbricoides, né? Ó, a gente percebe que ele é bem diferenciado, né? A gente percebe aí, né, que ele tem uma característica muito fácil da gente lembrar, né? Os ovos de ascaris lumbricoides. Ovos de Ancylostomida, né? Como a gente percebe, eles diferenciam que ele tem essa partezinha em volta, né? Que faz com que, né, ele seja também reconhecido facilmente. Ovo de enteróbios vermiculares, que é mais esbranquiçadozinho, né? Ele tem esse diferencial, que ele tem esse formato aí. Ovo de tricúria, né? Que ele parece ter 2 azeiazinhas, né? Parece uma bandejinha, né? Com 2 azeias de cada lado. É bem fácil também a gente lembrar dele. Ovo de tênia. O ovo de tênia, gente, o ideal lembrar dele é porque ele tem esse aspectozinho mais begezinho, né? Que você consegue identificar também facilmente. Ovo de esquistossoma mansoni, né? Que é irreconhecível, né? Que é totalmente... que não tem nem como você ter como irreconhecível, porque só teve a espícula, né? A espícula identifica bem direitinho. E por acaso... você vai saber que é ascaris lumbricoides, tem a camada mamilonada, né? Tudo pra gente saber. Obrigado, gente, e até a próxima aula. Valeu!